Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente, os Três Neurônios, programa 212, como eu havia prometido, com a presença do doutor Antônio Ribas Paiva. Obrigado por ter vindo. Pedrinho aqui comigo, Muito como obrigado. sempre. E doutor Antônio, nós convidamos aqui para que ele explicasse. A pergunta que eu vou fazer agora é que interessa a todos vocês que pensavam que pela primeira vez iam poder votar para o menos pior. Doutor Antônio, por que o senhor desistiu de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo? Eu desisti da candidatura a prefeito de São Paulo, apesar de estar muito bem posicionado, né, na preferência do eleitorado, porque eu não consegui os recursos necessários para o financiamento próprio da campanha. Por quê? Nós tivemos a pandemia que inviabilizou os negócios em geral, no Brasil inteiro, e nós tivemos dificuldade para o autofinanciamento. Então, como eu não queria, era um compromisso meu não lançar mão de recursos públicos e nem de financiamentos estranhos ao interesse da população de São Paulo, eu preferi desistir do que ficar com uma campanha sem o financiamento necessário e refém de situações estranhas ao interesse público. Eu sempre pensei numa campanha que fosse absolutamente independente das pressões dos cartéis que dominam a política em São Paulo e no Brasil. Será que o povo tem que ser escravo desses cartéis a vida toda? Tem que aparecer alguém que liberte o povo. E eu me coloquei nessa situação. E não rejeitei uma campanha financiada por cartéis, por recursos de terceiro ou recursos públicos. Eu já me desfiliei do PTC, Partido Trabalhista Cristão, porque eventualmente eu posso não concordar com a aliança que ele vai fazer daqui para frente. Mas eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao partido. Eu fui obrigado a desistir por falta de capitais próprios para financiar a campanha. Eu gostaria de acrescentar que o doutor Antônio nunca teve ambições políticas. Ele só aceitou esse convite de pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro que acreditavam que São Paulo precisava de ter um aliado para uma eventual eleição em 2022. Sem dúvida alguma. Inclusive, eu acho que o apoio deveria ter sido mais efetivo, porque o presidente Bolsonaro, na reeleição, vai precisar de bases sólidas em São Paulo, porque toda a campanha presidencial passa pelo Colégio Eleitoral de São Paulo. Eu pretendo continuar apoiando o presidente sempre, até porque confio nele. Não é? É uma questão de confiança. Eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, não intimamente, mas assim, socialmente, circunstancialmente. Já participei de programas de televisão ao vivo com ele na Rede Futura, em que eu e ele, debatemos contra dois comunistas, né? Eu, como anticomunista ferrenho, me ombreei com o Bolsonaro, participei com o Bolsonaro na defesa da Vale do Rio Doce. Nós queríamos que a Vale continuasse estatal, porque é uma empresa lucrativa que foi doada pela traição do Fernando Henrique para a City de Londres. Não é? E o Bolsonaro também se interessa muito pela questão mineral do Brasil, não é? Particularmente pelo nióbio de Araxá. Não é? Agora descobriram que o nióbio é um antibactericida potente que chega a esterilizar 100% das bactérias do ambiente, ou das mãos das pessoas, ou das roupas. Então, esse nióbio que nós temos 98% no mundo inteiro, é um milagre da natureza. E esse milagre se concentrou no Brasil. O Brasil tem 98% das reservas minerais de nióbio. Né? O Brasil é o único fornecedor mundial do nióbio.
Canadá tem um pouquinho de nióbio que ele usa para ele, mas exportador só o Brasil. E nós precisamos, né, passando de São Paulo para o Brasil, sem querer justificar nada, nós precisamos fazer com que o Brasil participe das vantagens auferidas de ser o único fornecedor mundial de nióbio, entre outros minérios estratégicos. O brasileiro não precisava pagar imposto de renda à pessoa física. Por quê? Porque a riqueza mineral é tamanha que só o subfaturamento de nióbio é 5 vezes mais do que o brasileiro paga de imposto de renda na fonte. Pois bem, esse problema do Brasil, que na realidade é uma solução, basta uma autodeterminação para que o povo brasileiro tenha uma vida muito melhor. O povo de São Paulo é a mesma coisa. Além da riqueza do Brasil, São Paulo é o coração da América Latina. É a quinta cidade mais rica do mundo. Não se justifica, em hipótese alguma, que São Paulo faça o seu povo sofrer. Com 69 bilhões de orçamento. Se você não me permite só uma coisa, porque é importante. Fiquei, claro, eu e muitos eleitores, a gente ficou um pouco triste com a sua desistência, a gente compreende. Mas é importante saber, e eu acho que eu gostaria que o senhor explicasse isso, que a batalha não terminou, ou seja, a batalha continua. A UND, que é o grupo que o senhor lidera e está há 30 anos nele, vai continuar discutindo os problemas de São Paulo, do Brasil, etc. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o futuro, o que vai daqui para frente. Bom, só terminando de explicar o motivo da desistência, eu não poderia participar de uma campanha sem recursos ou com recursos de terceiro. Por quê? Porque o prefeito tem que ser independente de recursos estranhos à sua responsabilidade. No futuro, nós vamos continuar o trabalho que sempre fizemos, que foi o interesse público, a autodeterminação do Brasil, que é um país agrícola e mineral, e também eu peço licença a vocês, para nós fazermos outros programas, para debater as propostas para São Paulo. Não é porque eu não sou candidato que eu vou deixar, eu sou cidadão. Eu não quero mais aqui na minha cidade o confisco tributário. Eu não quero pagar aluguel para morar em São Paulo, aluguel da minha casa própria. Outra coisa, essa indústria de multas, que é uma vergonha, e eu não vejo nenhum pré-candidato ou candidato a prefeito de São Paulo falar que vai acabar com a indústria de multas. Esse negócio de radar de trânsito, isso é taxímetro de político ladrão. Quando é que nós vamos acabar com essa roubalheira contra o povo trabalhador de São Paulo? O paulista sempre teve a fama de trabalhador, de cumpridor dos seus deveres. Agora, o prêmio por cumprir os seus deveres não pode ser a escravidão. Não é? Exatamente. Não existe ninguém que mora em São Paulo que esteja satisfeito com as administrações da cidade nos últimos 30 anos, pelo menos. Nós, e eu também me incluo, nós somos escravos daqueles que se dizem prefeitos da cidade. Por quê? Porque eles obedecem os cartéis que sugam os 69 bilhões de reais do orçamento da cidade. São Paulo pode ser uma cidade progressista. São Paulo pode ter rios navegáveis. Por que o Pinheiros e o Tietê não são navegados, meu Deus? Por que eu não ando de balsa no meu rio? Por que a Billings e a Guarapiranga não transportam pessoas e cargas? Por quê? É algum cartel que está impedindo isso? Por que não se fala a verdade? E os meios de comunicação calam a respeito disso? Nós precisamos de uma São Paulo que usufrua dos 69 bilhões de orçamento para esse ano. É verdade que não houve essa arrecadação por causa da pandemia, mas de toda forma, aonde está o dinheiro de São Paulo?
com o povo não é verdade. E nós temos que transformar as favelas em bairros. Chega de gente pobre morando nas ruas ou em locais que não oferecem a segurança sanitária necessária. Bom, senhoras e senhores, Muito obrigado. isso é tudo. Acho que está mais que explicado, mas o mais importante é o seguinte, que ele não sumiu. Ele vai estar aqui com a gente cobrando dos próximos candidatos, cobrando de quem entrar na prefeitura, vamos estar todos nós aqui cobrando e fiscalizando, até o momento que a gente arrume esse negócio. Então, doutor Ribas, muito obrigado pela participação, obrigado pela explicação. Pedro. É uma tristeza que ele... Realmente, eu pessoalmente, eu assino embaixo, fico muito triste que ele... Mas entendo, porque não dá para você participar do gerenciamento de uma cidade como São Paulo quando você está atrelado a um bando de cartéis. Não, simplesmente não dá. Então, a gente entende, vamos à luta de outra maneira, doutor Ribas. Eu quero deixar claro aqui para vocês e para o público e para os concidadãos que eu continuo na trincheira por São Paulo e pelo Brasil. Continuamos todos. Isso aí. Então, eu espero que vocês, que isso é muito importante, o único que precisa um dedinho aí, compartilhem isso. As pessoas merecem saber por que o nosso candidato não está concorrendo mais e merecem saber que isso não significa desistência. Seguimos na trincheira. Muito obrigado. Um beijo para todos, até o 213. Boa noite, obrigado. Obrigado.